Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Um prazer estar aqui, uma alegria enorme nessa noite de sábado com todos vocês. Muito boa noite para os que estão chegando, muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tome o seu lugar, ocupe o seu lugar na roda, na nossa linda roda de meditação. Traga a sua presença, traga o seu coração, traga o seu corpo, convide a sua mente para vir fazer parte dessa roda hoje. Muito obrigada pelo carinho de todos que estão manifestando aqui, obrigada. Para mim também é um prazer enorme. É uma alegria muito grande quando a gente pode compartilhar um pouquinho dos nossos pensamentos aqui com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Para os que já estão aí, ocupe o seu lugar. Já comece a prestar atenção ao ritmo da sua respiração. Apenas preste atenção ao ritmo da sua respiração. Como está a sua respiração? Não precisa modificá-la, apenas tome consciência de como está a sua respiração. É uma respiração ofegante, é uma respiração calma, é uma respiração alta aqui no peito, é uma respiração lá embaixo. Tome consciência da sua respiração. Tome consciência do seu corpo. Como que está o seu corpo agora? Está tenso? Está pesado? Está solto? Está leve? Quantas vezes quando a gente está tenso, com medo, ou quando a gente está criando pensamentos negativos para o futuro, imediatamente o nosso corpo responde. E responde de que forma? Muitas vezes a gente trava o maxilar, nosso coração começa a bater acelerado, fora de compasso, os nossos ombros na mesma hora se elevam. Então, observa o seu corpo agora, como está o seu corpo? Tudo isso para nos trazer para o momento presente, para estarmos aqui e agora. Observe o ritmo da sua respiração, observe o seu corpo e se você tiver consciência de que a sua respiração está muito rápida, muito ofegante, muito curtinha aqui em cima, uma respiração assim, para por um minuto, solta todo o ar do seu pulmão e novamente enche os pulmões. E aí você já vai voltar para uma respiração mais tranquila. E agora observe o seu corpo e perceba se existe alguma tensão no seu corpo, às vezes um ombro, às vezes um estômago duro, encolhido, às vezes um maxilar travado. Observe e reconheça que ele está assim e respire neste lugar. Como que é respirar nesse lugar? Respirar nesse lugar é ter a intenção do ar entrando neste lugar e saindo. E quando sai, você relaxa. Muito bom. Esses dias eu tenho falado muito sobre quando a gente tem o que a gente precisa, a gente cresce. E é muito diferente eu ter o que eu preciso do que eu ter o que eu quero. E eu tenho respondido inúmeras pessoas que estão mandando direct falando sobre isso. Ah, mas o que eu quero é igual ao que eu preciso. Não. Pode ser em algum momento, mas na grande maioria das vezes, o que a gente quer é diferente do que a gente precisa.
muitas e muitas vezes. Porque muitas e muitas vezes a gente quer o mais fácil. Porque muitas e muitas vezes a gente não quer passar vontade. A gente não concorda com que o nosso desejo seja negado. Ou que a minha vontade não seja satisfeita. Que aquilo que eu quero não seja realizado. E tudo bem, isso a gente, desde muito pequenininho isso foi assim, né? Porque quando a gente era muito pequenininho, o que a gente queria, o que a gente precisava era a mesma coisa, e era satisfeito, né? Então eu era muito pequenininho, eu estava com fome, o que eu queria era comer, o que eu precisava era me alimentar, o que acontecia? Eu chorava, minha mãe me dava. Eu estava com frio, o que eu queria era que algo me aquecesse, o que eu precisava era de ser aquecida, eu chorava, minha mãe me dava. Então, muitas vezes a gente vai crescendo com isso e a gente deixa a criança vir até aqui. A gente se nega a virar gente grande. A gente se nega a ser adulto. E na vida adulta, às vezes o que eu preciso é muito diferente do que eu quero. E é minha escolha. Então, abrir mão de ter só o que eu quero para ter o que eu preciso. É minha escolha abrir mão dos meus desejos infantis, disso tem que ser agora, isso eu quero agora, isso é assim. Às vezes nós precisamos abrir mão de ter o que queremos para ter o que precisamos. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui nessa roda, nós estamos com 540 pessoas aqui. Quem aqui nessa roda não já passou por uma situação em que você daria o seu peso em ouro, você daria tudo que você tem de mais importante para se livrar daquela situação, seja qualquer que tenha sido essa experiência. Quem aqui não daria isso? Quando você estava no auge daquela dor, que seja uma separação difícil, que seja uma ruptura difícil, que seja uma demissão, algo que você, quando você estava naquela dor imensa, naquele terrível sofrimento, você daria o que você tivesse, o seu peso em ouro, para se ver livre daquilo imediatamente. Eu acho que a grande maioria de nós aqui já passou por uma situação dessa, né? E aí o tempo passa e aquilo se resolve de alguma forma. Não naquele momento em que eu queria. Não eu dando meu peso em ouro para que naquela hora a mágica acontecesse. Mas com o tempo aquilo se desmembra em um grande aprendizado. Com o tempo aquilo vira uma experiência de vida riquíssima para mim. E passado um tempo eu olho para trás e eu falo assim, nossa, ainda bem que aconteceu daquela forma, porque olha o que aquilo me trouxe. Olha o que eu me tornei, olha o que eu conquistei, olha o que eu aprendi, olha o que eu fiz, olha onde eu estou hoje. Mas naquele momento difícil, naquele momento em dor, deixa eu acabar aqui, naquele momento de dor profunda, eu daria o meu peso em ouro para ficar livre. Isso era o que eu queria. Mas isso não era o que eu precisava. Quando eu precisava, aconteceu algo e me levou para um outro lugar. Aqui tá muita gente falando que a minha câmera tá embaçada, é isso? Poxa, deixa eu ver o que eu poderia fazer. Eu não tenho nada aqui, nem que eu pudesse... Talvez que eu pudesse desembaixar. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pode ser, porque como eu tô com a mão com o dedo cortado... Será que melhorou? Como eu tô com o dedo cortado, eu tô com muita pomada na mão. E eu não tenho muito cuidado às vezes, né? E pode ser que eu tenha passado a mão. Não sei. Bom,
Vamos ver. Para amanhã eu prometo limpar minha lente. Bom, então, voltando aqui. Eu posso quase garantir que a grande maioria aqui dessa roda de 600 pessoas já passaram por uma situação dessa. Então, naquele momento, aquilo era um tremendo problema. E mais para frente, aquilo virou uma grande experiência de vida, uma grande experiência de recursos, de uma virada na sua vida. Não é? Então, aqui, o que eu queria era diferente do que eu precisava. Naquela hora, eu queria dar o meu peso em ouro para eu ficar livre daquela situação. E um pouco mais para frente, eu vi que eu não consegui dar o meu peso em ouro para me tirar daquela situação, mas aquela situação foi extremamente benéfica para mim. Então, o que eu quero nem sempre me faz crescer. E o que eu preciso, na grande maioria das vezes, me faz crescer. Isso me leva ao tema, um dos temas que eu quero estar aqui com vocês essa semana, que são as ordens da ajuda. As ordens da ajuda é algo que a gente tem trabalhado muito. Muito. Eu, coincidentemente, esse último mês, eu tenho recebido em consultório muitas pessoas que eu estou precisando trabalhar as ordens da ajuda. Porque são 6 ordens da ajuda. E é muito importante que a gente saiba, porque às vezes a gente se coloca num lugar de que tem que ajudar de qualquer forma, de que tem que ajudar, isso nos coloca num lugar de muita prepotência. A ideia de que sem mim o outro não consegue, sem mim essa família não vai para frente, sem mim essa família não tem equilíbrio, sem mim esse filho não tem jeito, sem meu suporte, sem meu apoio, meus pais não conseguem. Essa ideia é muito prepotente. E a gente precisa olhar com muito cuidado para a forma de ajudar. Tem 3 premissas básicas pela visão sistêmica, a visão das constelações familiares, que precisam ser olhadas na hora de ajudar. A primeira delas é o seguinte: o ajudante não pode ser prejudicado. A segunda, o ajudado não pode ser prejudicado. E talvez ele seja beneficiado, mas ele não pode ser prejudicado. E a terceira, a relação entre os dois precisa ser mantida. Deve ser preservada. Parece sem contexto, né? Mas quantas vezes você já ajudou ou se colocou disponível, tentou ajudar uma pessoa sem ser solicitado? Você simplesmente se meteu a querer ajudar aquela pessoa e no final isso vira um grande problema e você rompe. Quer ver uma coisa básica? Vou falar uma coisa básica, tá? Dinheiro. Quem aqui já teve um amigo ou um familiar, alguém que precisou de dinheiro, pediu dinheiro emprestado, estava numa situação complicada, difícil, e você foi lá e deu o dinheiro e ajudou? Aí vamos lá, primeira coisa, o ajudante não pode ser prejudicado. Suponhamos que naquele momento aquele dinheiro era um extra e não estava te prejudicando, tudo bem. Você foi lá e emprestou o dinheiro. Um pouco depois você precisou desse dinheiro, ele te fez falta e você precisou, e você foi pedir para o seu amigo que já tinha meses que você tinha emprestado esse dinheiro, você estava precisando do dinheiro de volta e ele não tinha para te dar. E você precisava e ele não tinha. E começa aí a romper uma relação. Começa aí uma indisposição entre vocês. Então, o ajudante não pode ser prejudicado, o ajudado não pode ser prejudicado e talvez ele seja beneficiado e a relação entre os dois tem que se manter. Por que isso? Porque
A ajuda é efetiva quando a pessoa pede a ajuda. E quando nós pedimos ajuda? Geralmente nós só pedimos quando nós estamos no fundo do poço. Quando a gente se dá conta verdadeiramente, com muita honestidade, eu não aguento mais, eu desisto. Quando que um alcoólatra começa a ser ajudado? Quando que um alcoólatra se cura? Quando a pessoa tem alguém com um caso de alcoolismo na família, observa isso. Você pode fazer o que você quiser, você vai dar todos os recursos, você vai conversar, você vai falar, você vai levar para uma clínica. Se ele ainda não se deu conta de que ele precisa, você pode fazer o que você quiser. Ele vai fugir da clínica, ele vai ficar bem 5, 6 meses, vai sair da clínica, vai voltar a beber. Por quê? Porque ele não desistiu ainda. Ele não está encrencado, entende? A gente pede ajuda verdadeira geralmente quando nós estamos encrencados. E a ajuda é efetiva só quando eu peço. Quando eu, no auge da minha prepotência, a minha ideia de que sem a minha ajuda o outro não vai conseguir, ela não é efetiva. A ajuda é efetiva quando o ajudado, quando eu falo, eu desisto. Eu não aguento mais, sozinha eu não dou conta. Alguém me ajuda. E sempre vai ter alguém para ajudar. Isso nos leva à primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda é: o ajudado precisa receber o que ele precisa. E lembra que o que ele necessita não é o que ele quer na grande maioria das vezes. E o ajudado precisa pedir a ajuda. E basta vocês olharem para a vida pessoal de cada um ou para a vida no seu entorno. Quando você pede ajuda. Você pede ajuda quando você desiste de ser o super-homem e a super-mulher. Quando você desiste de fazer sozinho. Geralmente isso acontece quando você já está bem encrencado. Porque a gente tem essa pontinha de arrogância, de prepotência dentro de nós, que a gente sempre acha que a gente não precisa, que a gente vai dar conta. Então, já falei demais e esse é o meu convite para a nossa reflexão de hoje. Nós só vamos respirar nisso. Como eu senti essas palavras que eu falei agora? Como você recebeu isso que eu falei agora? De que forma isso tocou você? De que forma isso impactou agora o seu estado interno? Vamos respirar? Podemos fazer isso? Alinha sua coluna. Tome uma respiração bem profunda e vamos respirar. Eu vou desativar os comentários. O convite é que você apenas respire, sem nenhuma intenção. As ordens da ajuda, elas mexem muito com a gente, né? Esses conceitos de ter que desistir, da arrogância, da prepotência, que o ajudado precisa pedir ajuda, senão a ajuda não vai se tornar efetiva. Para ele pedir, ele precisa desistir, são conceitos que mexem muito com a gente, né? Porque muitas vezes é longe, é distante da nossa realidade. Por isso eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro, de quando você passa por uma situação muito difícil e lá na frente você vê que era o que você precisava para se tornar quem você é hoje, né? E, enfim. Então, vamos respirar sem nenhuma intenção hoje. Apenas respirar com como eu fiquei depois dessa fala da Carla. De que forma isso me impactou. Combinado? Simplesmente respire.
Mantenha atenção na sua respiração, mantenha atenção no fluxo da sua respiração. Inspira e expira, sem intenção, apenas respirando. Toma uma respiração bem profunda, solte. Veja se seu corpo está adequadamente alinhado, se você está confortável. E se for possível e confortável, feche os seus olhos. Se não, não tem problema. Mantenha o seu olhar no chão. E respire. Eu vou ficar por um tempo em silêncio e apenas vamos respirar. Respirar e observar qual o meu estado interno neste momento. De que forma essas palavras impactaram o meu estado interno.
Tome uma respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda. Vem trazendo a sua consciência para o aqui e agora. Traga a sua consciência para o aqui e agora. Reconheça os insights, reconheça o que você traz dessa respiração que você acabou de fazer. Qual sensação, qual sentimento, era o que você queria ou foi o que você precisava? Respire profundamente, vem voltando. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Obrigada por esse novo ciclo que nós estamos começando juntos, por esses dias que nós estaremos juntos aqui. Às 8. Amanhã eu vou me aprofundar um pouco mais nas 6 ordens da ajuda, porque eu de fato acredito que é algo importante para a gente ter na nossa consciência. Gratidão, pessoal, uma linda noite de sábado para todos vocês. Até amanhã. Amanhã às 8 nós estaremos aqui de novo. Tchau.